Bom, pessoal, olá, tudo bem? Tudo certinho? Vamos começar o nosso curso de Introdução às Ciências Térmicas online, tá ok? Então eu coloquei aqui para vocês o primeiro tema que a gente vai discutir com vocês, que é a dilatação térmica. A dilatação térmica, aula 1 online, tá ok? A dilatação térmica, ela está relacionada com a variação de temperatura. Então, não tenho dilatação térmica se eu não tiver variação de temperatura. Então, Cris, toda vez que tiver variação de temperatura, eu tenho dilatação térmica? Sim, eu tenho dilatação térmica. Quando que eu não tenho dilatação térmica? É quando eu não tenho variação de temperatura. Entendeu? Então, vamos lá. O que para mim é a variação de temperatura? Variação de temperatura é quando você aquece um objeto ou você resfria um objeto e a temperatura varia. Temperatura final, temperatura inicial. Então você aquece um objeto e você consegue identificar a variação de temperatura. Então você aquece o objeto. Quando você aquece o objeto, um objeto, a temperatura final é maior que a temperatura inicial. E quando você resfria um objeto, a temperatura final é menor que a temperatura inicial. Tá ok? Então você tem o processo de aquecimento e o processo de resfriamento. Então a dilatação térmica, ela está relacionada a aumento ou diminuição das dimensões de um corpo. De um objeto, de um material, né? De uma estrutura, ok? Então você tem dilatação térmica em várias situações. Agora a gente tem que analisar o seguinte, que quando você está analisando a dilatação térmica, tem uma energia envolvida. Energia térmica. O que significa isso, Cristian? Que você aquece ou você resfria o material, mas você tem uma fonte de calor envolvida. Entendeu? Então, quando você tem uma fonte de calor envolvida, você está promovendo variação de temperatura. Essa variação de temperatura, ela pode aquecer ou resfriar um objeto, um material, uma estrutura, que a gente vai falar em corpo. Não estou preocupado ainda com a geometria desse corpo. Eu não estou preocupado ainda com o tipo de material desse corpo. Mas eu sei que o material existe, tá ok? Então a gente vai se preocupar com essa situação. Agora é o seguinte, meu amigo. Continuando aqui o conceito de dilatação térmica. Christian, mas quando você aquece ou resfria o material, eu percebo, né, que esse material ele aumenta ou diminui de tamanho. Sim, ele aumenta ou diminui de tamanho. Agora, como que ele aumenta ou como que ele diminui de tamanho? Então a gente agora tem que verificar o seguinte. A partir do momento que você tem variação de temperatura, vamos começar agora a caracterizar a dilatação térmica. Quando você tem variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial,
E como que eu faço, né? Como que eu meço essa variação de temperatura? Lembra que a gente discutiu? Um termômetro. Termômetro. A gente pode usar um termopar. Termopar. A gente pode usar um pirômetro. A gente pode usar um pirômetro. A gente pode usar o lápis térmico. A gente pode usar o lápis térmico. A gente pode usar a fita térmica. A gente pode usar a fita térmica. Então, para a gente identificar a variação de temperatura, a gente precisa de usar um instrumento de medida. Lembra que nós já discutimos instrumentos de medida em sala de aula. Termômetro, tubo de vidro, né, com álcool, com um pigmento associado a esse álcool, porque o álcool é transparente. O termopar é um dispositivo que você coloca em contato físico, que é geralmente uma haste metálica, né, e tem vários tipos de termopar, tipo K, tipo T, eu já coloquei isso para vocês. O pirômetro é um laser que na incidência do raio incidente, né, a diferença de velocidade do feixe incidente com o feixe refletido, esse instrumento está apto a medir a variação de temperatura. O lápis térmico e a fita térmica, mais relacionado à área de solda, em que você, né, coloca esse material em cima da estrutura quente e da estrutura fria, ele muda o seu comportamento, tá ok? Então a primeira coisa, você identificou a variação de temperatura. Legal, ótimo. Agora a gente vai analisar o seguinte, que quando você tem os materiais envolvidos, esse material ele pode sofrer dilatação térmica de formas diferentes. Então você tem material alumínio, você tem o chumbo, você tem o cobre, você tem a glicerina, você tem a gasolina, ou você tem o álcool, você tem o hidrogênio, você tem o oxigênio, então você tem vários materiais. Qual foi o meu objetivo de colocar aqui para vocês esses materiais? Porque dá para a gente perceber o seguinte, que a gente tem materiais sólidos, materiais líquidos, e eu vou colocar o hidrogênio ali, ó. O hidrogênio ali para a gente considerar o hidrogênio. Vou colocar mais um gás aqui. O nitrogênio. Então você tem material sólido, material líquido e material gasoso. Christian, então o estado físico da matéria também influencia no processo de dilatação térmica? Sim, influencia no processo de dilatação térmica. Então, quando você está analisando a dilatação térmica no material, você tem que identificar o material que você está utilizando, se é um material sólido, se é um material líquido ou se é um material gasoso. Então, é extremamente importante, na hora que você tiver... Então, a dilatação térmica não é somente você aquecer ou resfriar um material, né? Você somente identificar um material, o aquecimento ou resfriamento do material. Não, senhor. Você tem que estar relacionado ao estudo do que tipo de material que você está utilizando, se é um material sólido, líquido, gasoso. Por enquanto eu estou preocupado somente com o estado físico da matéria, porque no material sólido a gente vai ter que ter uma preocupação, né, muito importante aqui, ó, no material sólido.
Por que eu vou ter que ter uma preocupação importante no material sólido? Porque a dilatação térmica também vai estar relacionada à geometria desse material. Então, se você tem uma haste de alumínio, se você tem uma superfície de alumínio, um quadrado de alumínio, uma superfície de alumínio, ou então uma esfera de alumínio. Quando você aquece ou resfria esse material, a dilatação térmica vai ser diferente. Ué, Christian, mas não é alumínio? Sim, é alumínio. Mas se você tiver associada o alumínio, material sólido, à geometria dele, a gente vai ver que a dilatação térmica muda de acordo com a geometria do material. Então, a gente vai ter que... a dilatação térmica do material sólido é a mais difícil de ser estudada. Por que ela é a mais difícil de ser estudada? Porque você tem que identificar o tipo de material que você está utilizando, né, as propriedades desse material, a variação de temperatura e também a geometria desse material. A dilatação térmica no material líquido e no material gasoso, se o material gasoso estiver confinado, não é difícil ser estudado, né? Tanto a dilatação térmica do material líquido do material gasoso. Não é difícil ser estudado nas condições normais de pressão e temperatura, CNTP. Porque se você altera a pressão e fica alterando, né, as condições de pressão, principalmente as condições de pressão, aí a gente tem que alterar um pouquinho a forma de que você esteja analisando a dilatação térmica nesse material, tá ok? Agora é o seguinte, uma coisa que eu lembrei agora que eu devia ter falado para vocês. Quando a gente está analisando a variação de temperatura, que você usa um instrumento de medida, faltou eu falar, como nós já vimos em sala de aula, a tal das escalas termométricas. Eita, Cristian, mas como é que eu analiso? Pô, eu quero só analisar a dilatação térmica do material. Você está falando em instrumento de medida, você está falando em material, você está falando em geometria, você está falando em condições normais de temperatura e pressão, e você está falando nas escalas termométricas? Sim, porque se eu estou falando em variação de temperatura, você está medindo a temperatura na escala Celsius, na escala Kelvin ou na escala Fahrenheit? Então, esse é o cuidado que você tem que tomar. Porque se você estiver analisando a variação de temperatura na escala Celsius, você tem que tomar cuidado com a equação que você está utilizando. Se você está utilizando a escala termométrica, a escala Fahrenheit, você tem que tomar cuidado com as propriedades do material na escala Fahrenheit. E na Kelvin, mesma coisa. Então, meu amigo e minha amiga, se você está utilizando a escala Celsius, cuidado, não é escala Celsius, graus Celsius. Se você está utilizando a escala graus Fahrenheit, porque é graus Fahrenheit, e também a escala Kelvin. Ó, Cristian, você não falou escala graus Kelvin? Porque não tem grau no Kelvin. Lembra que a gente discutiu a questão do Kelvin, que é a escala absoluta? Então não tem bolinha no Kelvin. E quando a gente estudou em sala de aula as escalas termométricas, a gente viu a conversão entre as escalas. Foi muito importante porque agora a gente vai usar essa análise, né, tanto das escalas termométricas como os instrumentos de medida que a gente usou em sala de aula para discutir a dilatação térmica dos materiais. Dos materiais sólido, líquido e gasoso. Tá ok? Então preste atenção, né, em todo esse fundamento. Né? A gente ainda não especificou a dilatação térmica no material sólido, líquido e gasoso. Eu estou fazendo simplesmente um apanhado geral. E é isso que você tem que tomar cuidado agora. Tá ok? Então, faz favor para mim, né? Faz uma pesquisa na internet, busca essas informações. Eu fiquei interessado nos instrumentos de medida de temperatura. Legal, faz uma pesquisa a respeito. Eu quero relembrar, né, as escalas termométricas. O Christian falou em graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin. Eu discuti com vocês a escala Newton, graus Newton. Tem a escala Homer, tem a escala Rankine. Então tem uma série de outras escalas termométricas que foram muito utilizadas na indústria. Então eu preciso que você analise essa situação, né? Esse é o primeiro cenário que a gente vai discutir com vocês em relação à dilatação térmica, tá ok?